Bem-vindos! Hoje vamos fazer uma análise um pouco mais a fundo das verdades do varejo. São umas reflexões e até previsões bastante diretas do Edson Zogby no artigo que ele partilhou em 2017. Uhum. E é mesmo importante dizer logo à partida, não é? Que isto é um texto de opinião. É a visão dele, muito marcada pela experiência pessoal no setor. Exato, é a perspectiva dele, sem dúvida, e baseia-se muito no que ele já tinha escrito antes, nos livros Inovação no Varejo, de 2004, depois O Futuro do Varejo, em 2010, e até noutros artigos. Quer dizer, é uma visão que foi sendo construída. Sim, consolidada. E o nosso objetivo aqui é mesmo esse, mergulhar nessa visão, que é bastante crítica, por sinal. Queremos perceber o que é que o Zogby pensa sobre a consultoria no retalho, sobre as feiras do setor, as tendências que ele via a surgir e as previsões que ele fez. Tentar perceber essas tais verdades que ele destaca. Exato. Ok, então vamos lá. Vamos desembrulhar isto e ele começa logo com uma crítica forte à consultoria, não é? Bem direta. Começa de forma, eu diria, demolidora mesmo. A afirmação logo de início é que o mercado estaria saturado de consultores sem experiência prática. Ele usa mesmo a expressão "nunca foi comerciante". Uhum. E critica essa visão que ele acha demasiado teórica, ou que vem de fora tipo da indústria ou mesmo das faculdades, não é? Diz que é muito blá 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 e pouca coisa relevante. É mesmo uma entrada a matar. É uma acusação pesada, mas o que eu acho interessante, e acho que tu também mencionaste, é que ele não aponta o dedo só aos consultores. Não, de todo. E isso é que é fascinante na análise dele. Ele faz uma ligação muito clara. Zogby argumenta que esta proliferação de conselhos que ele considera superficiais está ligada à própria atitude de muitos retalhistas. Como assim? Ele fala-me uma procura quase desesperada por fórmulas mágicas, numa certa resistência, talvez, em estudar a fundo um negócio e num foco muito grande no curto prazo. Ah, percebo. A solução rápida. Exato. E para ele isso é uma grande verdade do varejo. Os próprios retalhistas, com esta atitude, acabam por alimentar o tipo de consultoria que ele depois critica. É um ciclo. Faz todo o sentido. Essa dinâmica é uma crítica dos dois lados, no fundo, tanto de quem dá o conselho como de quem o procura sem, se calhar, o espírito crítico necessário. Uhum. E para percebermos melhor de onde vem esta perspectiva dele, vale a pena olhar um bocadinho para o percurso que o Zogby destaca, não é? Ele menciona o livro dele, o Inovação no Varejo, que já é de 2004. Sim, e nesse livro ele introduziu um conceito que, curiosamente, ele ainda acha válido, que é a ideia de ter dois tipos de sócios numa empresa, o empreendedor e o executivo, e que ambos precisam de ter aquela capacidade de fazer um zoom out. Tipo, ver de fora. Exatamente, funcionar quase como consultores internos do próprio negócio. É uma ideia sobre a importância de ter essa visão estratégica, mas vinda de dentro. É interessante que ele defenda essa ideia específica, mas ao mesmo tempo admita, e com uma honestidade que não é assim tão comum, que o resto desse livro de 2004 está quase totalmente obsoleto. Pois é. Isto diz muito sobre a velocidade das mudanças no retalho, não é? Que ele próprio reconhece. Sem dúvida. Essa autocrítica e o reconhecimento de que o conhecimento fica desatualizado muito depressa no retalho é um tema que aparece várias vezes no que ele escreve. E depois, claro, ele fala do artigo original Verdades do Varejo e do livro O Futuro do Varejo de 2010. E é aqui que a coisa fica, para mim mesmo, interessante. Ele afirma que confrontou as previsões que fez antes e que validou com uma taxa de acerto de cerca de 90%. É um número muito assertivo. É altíssimo. É altíssimo, sim. E ele atribui essa precisão, pronto, à combinação da experiência prática que tem em retalho, com os conhecimentos em inovação, criatividade. Mas talvez o mais significativo para mim é a filosofia por trás daquilo. Aquela frase, ou você dá a cara para bater. Uhum. Forte. Reflete uma crença muito profunda na importância de estar ali, na linha da frente, de testar as ideias na prática e, acima de tudo, de assumir a responsabilidade pelo que se diz, pelas opiniões e previsões profissionais. Ele até diz que quem engana com opiniões profissionais será cobrado disso no futuro. É quase uma ameaça ou um aviso sério. É um aviso muito sério.
E essa postura contrasta totalmente com a imagem que ele pinta dos consultores paraquedistas. Exato. Sim, os que chegam e vão embora. Exato, que dão uns conselhos genéricos e depois desaparecem, sem ter que lidar com as consequências, boas ou más. Se ligarmos isto tudo, o que o Zogby defende, no fundo, é um modelo baseado em aprendizagem contínua, sim, mas com validação no terreno e, acima de tudo, integridade, responsabilidade profissional. A experiência prática e a coragem de confrontar as próprias ideias com a realidade são mesmo centrais no argumento dele. Claramente. E essa necessidade de estar atento à realidade, de se adaptar, leva-nos a uma das previsões talvez mais concretas e, se calhar, mais polémicas que ele partilha. O futuro do espaço físico. Das lojas. Sim, essa é marcante. Ele baseia-se no infográfico que publicou em 2016, onde projeta uma diminuição exponencial dos espaços físicos comerciais, a nível global. Exponencial? Sim, a previsão dele era de uma redução de 57% até 2027. Uau, mais de metade. Mais de metade do espaço físico em pouco mais de uma década. É uma previsão. Bem, muito radical, mesmo olhando a partir de 2017. É muito ambiciosa, sem dúvida. Ele próprio admite isso e até se questiona se conseguiria manter a tal taxa de acerto de 90% com esta previsão específica. Pois. E nesse contexto, ele faz uma observação sobre Portugal que achou curiosa na altura. Sim. O que é que ele disse sobre Portugal? Ele refere que leu por volta de 2017 que aqui em Portugal já se estava a ver uma tendência de converter lojas de rua em habitação. Interessante. Sim, isso tem vindo a acontecer. Pois, seria uma forma de responder à procura de casas e, ao mesmo tempo, rentabilizar imóveis comerciais que estavam a ficar vazios ou com menos movimento. E o Zogby antecipava que isto seria uma tendência que, inevitavelmente, ia chegar também ao Brasil. E essa observação até se liga a algo que ele já tinha reparado anos antes, em 2008, quando viveu na Europa. Sim, ele menciona que percebeu logo nessa altura que havia um erro crasso no dimensionamento, que se estava a construir espaços comerciais em excesso. Mesmo quando lhe diziam que haviam planos, diretores, estudos de mercado, ele achava que havia ali um equívoco de base. O que levou àquela conclusão um bocadinho desconcertante, não é? Que no retalho os grandes erram tanto quanto os pequenos. Exatamente. E isso levanta uma questão importante sobre o planeamento, sobre a alocação de recursos no imobiliário comercial. O Zogby reflete sobre o desperdício que isto representa. Desperdício de dinheiro, de energia, de tempo, de oportunidades. Critica-se muito a tendência para só replicar modelos, sem questionar se fazem sentido a longo prazo, se o futuro vai naquela direção. E essa crítica a formatos que ele acha que estão a perder relevância não fica só pelos espaços físicos. Ele tem palavras igualmente duras para as feiras de retalho. Duras a visão dele é mesmo demolidora. O Zogby considera as feiras de retalho um formato decadente, quase obsoleto. A sério? Porquê? Na opinião dele, tornaram-se, em muitos casos, só pretextos para viajar. Ele usa mesmo as expressões passear em outro país e fazer umas comprinhas. Ai, sim, que engraçado. Quer dizer, não é engraçado, é crítico. É muito crítico. Ele argumenta que perderam a essência original, que seria, lançar novidades, fazer negócios a sério, e que se tornaram mais eventos sociais. Com conteúdos ultrapassados, diz ele, e cheios daquilo que ele chama pseudo-conhecedores do tema. Exatamente. E a comparação que ele faz com as alternativas digitais é lapirar. Ele diz algo como: com um clique na internet ultrapassamos tudo o que a feira pode nos dar. E acrescenta: rápido, sem custos e muito mais eficaz. Uau! Para o Zogby, as feiras são um formato restrito, arcaico, onde falta, segundo ele, 99% da verdadeira inovação que está a acontecer no mundo. É uma rejeição quase total do valor destes eventos na era digital. O que me chama a atenção é a ligação que ele faz entre ir a uma feira e a mentalidade do retalhista. Ele acha um contrassenso, um especialista em retalho, ir a uma feira e aproveitar para fazer compras pessoais. Sim. E por que é que isso lhe parece um contrassenso? Bem, imagino que... Zog vê isso como um sintoma claro da resistência à mudança. Quer dizer, em vez de usar aquele tempo e aqueles recursos para explorar a sério o e-commerce, as novas plataformas, as novas formas de interagir com o cliente,
O foco desvia-se para ir às compras num centro comercial ou numa rua de comércio tradicional, no fundo. Precisamente. Para ele, é mais um sinal da dificuldade que o setor tem em abraçar de forma genuína as novas ferramentas, as novas realidades que estão a definir o futuro. A crítica às feiras, portanto, está dentro deste tema maior, a necessidade de largar práticas antigas e focar energias no que é mesmo estratégico para o futuro. Percebo. Então, depois disto tudo, destas críticas todas à consultoria, à mentalidade de curto prazo, ao excesso de lojas, à irrelevância das feiras, o que é que o Zogby propõe? Qual é a visão dele para o futuro? O que é que isto tudo significa no final? Bem, a mensagem principal é de urgência. Zogby acredita que é preciso uma modificação global, mesmo, na forma como se pensa e se faz retalho. Ele apela a que os retalhistas se guiem por premissas verdadeiras. Baseadas na realidade. Sim, na realidade do mercado, do consumidor, e que evitem cair nas soluções fáceis ou nos conselhos dos tais paraquedistas. Ele até expressa uma certa mágoa, não é? Quando vê lojas a abrir e a fechar logo a seguir por falta de bases sólidas. Diz que passou décadas a tentar combater isso. Há ali um tom quase de lamento? Sim, percebe-se essa frustração, essa preocupação. E, olhando para o futuro a partir daquele ponto em 2017, ele aponta algumas tendências que achavam essenciais, que iam moldar o setor. Quais eram? A primeira era a ascensão das marcas próprias, as chamadas marcas brancas, que iam ganhar cada vez mais espaço, tanto nas prateleiras como na preferência dos consumidores, e isto em detrimento das marcas tradicionais dos fabricantes. Algo que, segundo ele, as próprias indústrias já sabiam que ia acontecer, não é? Nos bastidores. Exatamente. A segunda tendência, que parece quase óbvia, mas é fundamental, é o crescimento contínuo inevitável das lojas virtuais, do e-commerce, como canal principal ou pelo menos complementar de vendas. Claro. E a terceira? Fala de dois tipos, ou serviços especializados, de alto valor, prestados por pessoas, ou então serviços cada vez mais automatizados, robotizados para as tarefas mais rotineiras. Ok, serviços de valor ou serviços eficientes pela tecnologia. Faz sentido. E havia uma última tendência, mais societal. Sim, talvez a mais abrangente. Ele prevê uma mudança significativa nos padrões de consumo. Antecipa que o dinheiro das famílias se ia deslocar, sair dos bens de consumo mais tradicionais para áreas mais ligadas a experiências, a desenvolvimento pessoal. Como, por exemplo... Ócio, lazer, cultura, desporto e também a aquisição de conhecimento. E é interessante que ele liga esta tendência a uma possível diminuição do emprego tradicional. Sugerindo que as pessoas poderiam ter mais tempo livre, talvez não por escolha, mas por causa da automação, e que iriam direcionar os seus recursos para estas áreas mais experienciais ou de aprendizagem. São temas complexos esses, que ele diz que explora melhor noutros trabalhos, sobre inovação, certo, mas dá-nos um quadro bastante claro das transformações que ele antevia em 2017. Sem dúvida. Dá uma visão bastante abrangente das forças que ele acreditava que iam redesenhar o panorama do retalho nos anos seguintes. Bom, acho que fizemos aqui uma exploração bastante completa destas verdades do varejo, segundo a perspectiva do Edson Zogby, lá de 2017. Se quisermos recapitular as ideias-chave, primeiro, aquela crítica forte à consultoria, sem experiência prática, mas também, e isto é importante, à procura de fórmulas mágicas pelos retalhistas. A responsabilidade partilhada. Exato. Depois, a valorização enorme da adaptação constante, da validação no terreno, o tal dar a cara para bater, e da responsabilidade profissional. Fundamental para ele. Depois, a previsão ousada do declínio dos espaços físicos e da obsolescência das feiras tradicionais. Sim. Pontos muito fortes. E, por fim, as tendências que ele apontava como definidoras do futuro, o reforço das marcas próprias, a consolidação do online, a importância crescente dos serviços humanos ou tecnológicos e a viragem do consumo para experiências e conhecimento. Exatamente. Acho que o texto do Zogby, com aquele tom muito direto, às vezes até provocador, funciona como um apelo muito forte ao pensamento crítico. E é a necessidade urgente de adaptação num setor que, como vemos todos os dias, continua em transformação profunda e muito rápida. É um desafio tanto para os consultores como para os próprios retalhistas. Questionem os modelos, as estratégias, as práticas que podem já não fazer sentido e procurem soluções baseadas na realidade, nas tendências a sério, em vez de se agarrarem a formatos antigos ou a conselhos,
Bem, superficiais. É um convite à reflexão, mas, sobretudo, à ação informada. E para deixar aqui uma última provocação, pegando nestas ideias do Zogby, mas olhando para agora. Considerando aquelas previsões de 2017 sobre a contração do espaço físico e a ascensão do consumo focado na experiência, no lazer, no conhecimento, como é que acham que estas tendências se manifestaram ou não no retalho que vemos à nossa volta hoje, quase uma década depois? Boa pergunta. Tipo de adaptações é que parecem ter resultado? Quais é que falharam? E será que houve previsões que, se calhar, não se concretizaram bem da forma como o Zogby imaginou? Fica a pergunta. Fica a reflexão para quem nos ouve.